Eu e Luciana estaremos nesta quarta-feira à noite embarcando, viajando para os Estados Unidos da América, onde estaremos ministrando, onde estaremos pregando em várias igrejas, ministérios, e nós sairemos daqui, chegaremos lá em Nova York, de Nova York iremos para New Jersey, no outro dia tomaremos outro voo, estaremos indo para a Flórida, onde nos encontraremos em três cidades de fato, e poderemos estar junto tanto com a igreja lá, que é do Mateus, como com igrejas também em Orlando. Depois retornaremos a New Jersey, estaremos com a Igreja Metodista Internacional e buscaremos estar alguns dias com os nossos irmãos Andréa e Ricardo, lá que estão morando em Virgínia. Voltaremos para New Jersey e trabalharemos em New Jersey até a nossa volta, que acontecerá no dia 29 de novembro. Estaremos tomando voo, retornando ao Rio de Janeiro. No dia 30 de novembro, já estaremos aqui no Rio de Janeiro. Nós faremos o máximo possível para que toda a igreja esteja participando. Vamos estar gravando alguns vídeos, colocando especialmente no grupo de homens e no grupo de mulheres, buscando alcançar todas as pessoas da igreja e nos comunicando, na medida do possível, com todos vocês via WhatsApp. Então, nós vamos buscar estar presentes. O apóstolo Paulo diz, embora não presente em corpo, presente em espírito. Então, nós buscaremos essa experiência do apóstolo Paulo. Amém? Vamos estar buscando estar em contato e você estará participando de tudo que nós estaremos vivenciando em oração, em cobertura espiritual, de oração, e dessa maneira nós cremos que Deus estará operando, tanto lá quanto aqui, no nome de Jesus. Amém. Amado e querido Senhor, ajuda-nos nesta manhã a entregarmos a Tua palavra segundo a Tua vontade. Fala aos nossos entendimentos e aos nossos corações. Que o Senhor possa romper em nossas vidas tudo aquilo, Senhor, que desagrada a Deus. E que vivamos realmente de uma forma que agrade ao coração do Pai. Sejamos filhos que levem alegria ao coração do Pai. Que o Pai possa se comprazer em nós. É o que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no texto que se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 5, onde Paulo nos fala
sobre as obras da carne e sobre o fruto do Espírito Santo. Não importando quantas possam ser as obras da carne, apenas um fruto, o fruto do Espírito Santo, se manifestando em nossas vidas, ele é capaz de vencer todas as obras da carne. Por isso, frutifiquemos ou deixemos-nos frutificar pela ação do Espírito Santo em nós, para que de fato possamos vencer todas estas obras da carne. A palavra do Senhor nos fala assim, no versículo 19: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Em algumas versões, apetites. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixando possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Que Deus abençoe a sua palavra em nossa vida. Existe uma palavra aqui, dentre as muitas obras da carne, que é a palavra orgias. Essa palavra, de fato, ela significa todo e qualquer tipo de desequilíbrio, de destemperança. Não é apenas o sentido das orgias, que possui, por favor, possui no texto, mas não só aquele sentido das orgias sexuais. E por causa disso, muitas vezes você encontrará em algumas versões a tradução desta palavra orgia pela palavra glutonarias. Glutonarias. Eu louvo a Deus por estes homens maravilhosos que puderam traduzir as Sagradas Escrituras para nós, porque é algo altamente desafiador. Nós hoje temos ao nosso acesso muitas versões diferentes, muitas delas
ótimas versões, outras delas não tão boas versões assim. Mas, glória a Deus, porque é um pouco mais fácil do que lermos em grego e em hebraico e aramaico. E assim, o Senhor, pelo Espírito Santo, pode, e Ele nos ilumina. Eu tenho dito que ler ou estudar as Sagradas Escrituras sem a iluminação do Espírito Santo equivale a ler as Escrituras num quarto sem luz, em total escuridão, de modo que, mesmo não sendo cegos, estaremos cegos, não poderemos ver, mas basta uma pequena luz, que o Senhor nos dará revelação, e com revelação, entendimento, em cima disto que é o quê? A palavra inspirada. E hoje eu desejo tomar esta ideia da glutonaria. Todos estes obrares, ou essas obras da carne, estão ligadas a que nós não nos controlamos. Mas nenhuma outra evidencia tanto e é tão deixada de lado, principalmente no nosso meio, no meio evangélico, como a glutonaria. Pouco falamos da glutonaria. E antes de qualquer coisa, eu não estou aqui para falar de estética, eu não estou aqui para falar de gente que está fora do seu peso e por causa disso, alguns é um glutão. Não, por favor, não entre por esse caminho. Existe uma coisa que você tem que entender: existe um corpo atlético e existe um corpo funcional, em que todos nós devemos ter, em primeiro lugar, um corpo funcional, um corpo que funciona, para depois pensarmos em um corpo atlético. Eu tenho a impressão, suponho eu, que durante a peregrinação no deserto, dificilmente poderia haver alguém obeso. Eu diria a você assim, não havia gordo em Israel. Porque, acompanhe meu raciocínio. Primeiro, não havia comida suficiente para ninguém engordar. Segundo, que a comida era dada balanceada, que o Senhor mesmo disse, cada um comerá a sua porção. Havia uma comida balanceada. Terceiro, que era um povo de trabalho físico e de uma prática cardiovascular constante, caminhando no deserto. De modo que eu suponho, e não tenho dúvida, de praticamente poder afirmar que não havia gordos em Israel. Na nossa vida, nós temos que aprender a caminhar, e como aqui termina dizendo, se nós andamos no Espírito, né? Se nós estamos caminhando no Espírito, nós temos que também ter uma vida regrada, uma vida que eu diria de temperança. A grande palavra aqui é temperança. Você encontrará em todas as Sagradas Escrituras o problema relacionado com
os apetites, sejam os apetites físicos, sejam os apetites emocionais, os apetites da alma, os apetites da carne, e que nós temos que enfrentar estes apetites da carne e não nos deixar sermos dominados por esses apetites. Tudo começa no jardim do Éden, quando lhe é oferecido à humanidade, a Eva, a Adão, a pessoa de Eva em especial, o fruto que era proibido, o fruto do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia então diz que depois daquele diálogo que Eva teve com o enganador, disse que ela olhou o fruto e que era desejável, agradável à vista, desejável. A palavra desejável e agradável. Note que em momento nenhum havia fome. Não era uma questão de fome, era uma questão de querer comer. Veja como isso está ligado a toda a desobediência. Não é uma questão de necessidade, é uma questão de desejo. E assim é a operação do pecado, e com o pecado, a morte, que vem em consequência do pecado, pois o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Mas o pecado primeiro atrai, seduz. Então, cria-se o desejo. O desejo. E esse não é o espírito que Deus nos dá. O que se contrapõe à destemperança é a temperança. E a palavra temperança, muitas vezes, é traduzida nas Sagradas Escrituras como, aqui lemos, domínio próprio. Domínio próprio é a temperança. Se nós vamos a Timóteo, Paulo diz: Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas um espírito de poder, um espírito de amor e um espírito de moderação. Essa palavra moderação é a palavra temperança, é a palavra ou a expressão domínio próprio, e é uma expressão grega que significa uma mente equilibrada. Deus nos tem dado a moderação de termos uma mente sadia, uma mente equilibrada, uma mente temperada, uma mente moderada, uma mente que tem domínio próprio. A ordenança do Senhor é que nós sujeitássemos e dominássemos toda a terra, mas você não sujeitará e não dominará de fato as coisas ao seu redor sem primeiro se dominar a si mesmo. É o domínio próprio. Quando na paixão da inveja de Caim, este, em seu coração, teve o mau intento que ele o fez de matar o seu irmão Abel, Deus lhe disse: a ti cumpre
dominar-te. Não se renda às suas paixões. Então aqui diz, pelas paixões e os desejos, que o quê? Que militam, que lutam em nossa carne. Se nós avançamos nas Sagradas Escrituras, nós encontramos, dentro da lei do Velho Testamento, algumas ordenanças que nos parecem, no mínimo, exóticas, estranhas. Ordenanças que têm a ver com a comida aceitável, a comida não aceitável, que tem a ver com os princípios alimentares daquele povo, e que são, embora muitos tentem buscar explicações, tudo é uma questão de fé. Se Deus me diz para que eu não faça, não coma, ou não coma de determinada forma, ou alguma coisa, eu não preciso pedir explicações, eu tenho que ter fé suficiente para crer. O que os pastores estão querendo dizer? Que nós temos que seguir aquelas leis ritualistas, aquelas questões de alimentação do Velho Testamento. Não, no Concílio de Jerusalém isso nos foi poupado. Nós fomos poupados de todas essas coisas, porque diz, não pediremos deles, nós que somos gentios, que sigamos aqueles princípios. Mas o grande princípio é, saiba do seguinte, se abster de algo, não te fará mal algum. Porque tem muita gente que chega, e desculpe-me, esse é um grande problema dentro da igreja, que até brincamos, fazemos piada, dizemos coisas como, crente não bebe, crente não fuma, mas que come, come. Isso não deveria ser, nós deveríamos ser o povo de equilíbrio, o povo de moderação. Quando eu falo equilíbrio, eu estou falando de moderação. É claro que Provérbios mesmo diz que não há nada melhor para o homem do que comer. Comer é algo agradável, é algo aprazível, mas quantas coisas estão relacionadas a isso com quedas dentro da história bíblica? Lembre-se de Esaú, que destempero aquele de Esaú, que chegando do campo, estava com fome. Estava com fome. E Jacó lhe faz uma proposta que aos nossos olhos é um absurdo. Dá-me a tua primogenitura. O valor que ele deu à primogenitura, ele vendeu, ele literalmente vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilhas. Isto é glutonaria. E eu te garanto que Esaú não era gordo. Era um caçador ágil, forte, musculoso. Mas ali houve esse destempero, essa falta de domínio próprio. Não, eu posso esperar, eu posso um pouco mais à frente comer. Por isso é tão importante o jejum. O jejum, ele traz a nós uma autodisciplina, e não estou dizendo que o jejum existe por uma autodisciplina, porque é um ato espiritual, assim como eu oro, assim como eu estudo a palavra, essa
minha outra arma para esta vida e para fazer a obra do Senhor e enfrentar principados e potestades e vencer minha própria carne. O jejum, bem como a vigília, são coisas importantes. Mas que quando eu jejuo, eu me abstenho de comer para orar, para me consagrar. Quando eu faço uma vigília, eu me abstenho de dormir para estar orando. Eu não estou jejuando uma dieta. Eu não estou buscando fazer um jejum intermitente para melhorar a minha saúde. Eu estou me consagrando ao Senhor com um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. No meu culto racional, eu estou ali me consagrando ao Senhor. E todos nós devemos ter o privilégio de podermos assim abrir mão. Eu não estou dizendo que você e que todos nós temos que fazer um jejum de 40 dias. Isso é uma coisa que é rara nas Sagradas Escrituras, mas que todos nós podemos jejuar. Todos nós podemos nos consagrar, e essa é uma prática que está se perdendo dentro da igreja, como a prática de orar em vigílias está se perdendo dentro da igreja, e que nós estamos trocando, e eu não digo que não é válido, mas nós estamos assim dizendo, eu vou fazer um jejum de rede social, amém, isso é bom, ou um jejum de Coca-Cola, amém, isso é bom, tá? Eu não vou dizer que não é válido, tudo que é feito com fé é válido, você concorda comigo? É válido, mas jejum mesmo é jejum, tá? Você chega, normalmente o jejum bíblico é de 18 horas até as 18 horas, o menor jejum dentro da Bíblia são de 24 horas. E se você quer jejuar no jejum bíblico, busque fazer esse jejum. Não estou dizendo que você, eu estou jejuando 12 horas. Eu não estou dizendo que não é válido. Por favor, tá? Eu estou dizendo que dentro das Sagradas Escrituras, o menor jejum que existe é de 24 horas. É isso que eu estou dizendo. E que para nós hoje, na sociedade que nós vivemos, uma sociedade tão consumista, uma sociedade de valores às vezes tão inócuos até, nós estamos tendo dificuldade, e se alguém diz 24 horas, pelo amor de Deus, não, pelo amor de Deus é que você faz, é porque você ama ao Senhor que você faz isso. E eu não estou dizendo que quem não pode fazer, porque há pessoas por causa de sua condição de saúde, há pessoas por causa de sua condição física, de idade, que não podem fazer, e Deus não está, sacrifícios, Deus não está pedindo. Um coração quebrantado, um espírito contrito, é que Deus está pedindo. Mas o grande problema, quando eu falo de glutonaria, eu estou falando e de orgia, porque tem gente que não come, tem uma orgia gastronômica. Tá bom? Desculpe-me usar esse termo tão chocante, mas e que você pode dizer, mas isso não tem nada a ver comigo, eu não sou assim. Mas como está a tua temperança? Como está a tua temperança? Como está o teu, que tem tudo a ver conosco, o nosso domínio próprio? Muitas vezes isso, vamos dizer, o povo de Israel, caminhando pelo deserto,
Há duas situações relacionadas à comida que me chamam a atenção, aonde eu vejo uma murmuração, uma queda. E aonde estava a murmuração do povo de Israel? O povo de Israel tinha saudade do quê? Do Egito? De comida, dos alhos, dos melões. Ele tinha saudade da comida, do tempero do Egito. Era isso que eles tinham saudades. Eles disseram, nós comíamos, discutindo com Moisés sobre comiam, que tinham carne. Possivelmente estavam falando dos peixes do rio Nilo. Possivelmente. Que imagino que no deserto isso era muito difícil de se ter. Era impossível. Então Deus disse, vocês querem carne, eu vou dar carne a vocês. O problema deles, toda a murmuração deles, estava baseada na comida. Veja que a comida pode também ser um elemento de uma murmuração, de um problema espiritual. Eles estavam murmurando, não apenas reclamando com Moisés, mas estavam murmurando contra Deus por causa de comida. Isso era uma destemperança. Isso era uma falta de domínio próprio. E nós, muitas vezes, Deus está cuidando de nós, está nos tratando e tudo, e nós estamos assim, ô Senhor, eu quero mais isso, eu quero mais aquilo, eu tenho saudades disso, dos meus apetites do Egito, dos meus apetites do meu Egito, dos meus apetites das coisas que me satisfaziam e que me faziam ficar até um escravo submisso. Porque eu tinha o que eu queria. Em vez de ser um livre que não tem o que quer, mas é livre. Porque ter tudo o que quer, isso necessariamente não é bênção. Isso é uma glutonaria, isso é uma destemperança, e nós não andamos dando atenção a isso. Ao contrário, existe uma mensagem hoje dentro da igreja que vai muito além da prosperidade, muito além da teologia da prosperidade. É uma mensagem que diz, você tem direito a ter tudo o que você quer. Cuidado com isso. Porque há caminhos que para os homens parecem bons, mas que levam a um abismo de perdição. Deus demonstra muito mais o amor dele por mim quando ele me nega algo do que apenas, e que isso não é pouco, quando ele me dá algo. Porque ele é o pai que disciplina, ele é o pai que me diz não. Não para aquilo que vai me fazer mal. A Bíblia diz, qual é o pai que se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Mas eu digo o seguinte, e se o filho lhe pedir uma pedra? Ele não dará a pedra, ele dará o pão. Porque diz, o vosso pai vos dá boas coisas. Se não é bom para mim, o meu pai não me dará. O que não é bom para mim, eu posso pedir. Tem gente que é uma criança mal criada, que fica esperneando e que diz, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, e Deus te diz,
não, 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 não. Por quê? Porque nós temos que ter a temperança, o domínio próprio. Veja como há situações nas Sagradas Escrituras, o próprio Senhor Jesus Cristo jejuou 40 dias. E diz, e teve fome. Uma das coisas que me chama mais atenção é que Jesus estava tão focado em sua consagração nos 40 dias de jejum, que depois dos 40 dias, e só depois dos 40 dias, diz, teve fome. Tem gente que não aguenta 40 minutos e já tem fome. E passado 40 minutos, teve fome. E aqui o texto bíblico diz, depois de 40 dias e 40 noites, teve fome. E o inimigo esperou até que Jesus tivesse fome. E o tentou em cima de sua necessidade. Muitas vezes o adversário te tenta através do que você deseja, através dos teus desejos, mas outras vezes ele te tenta através da sua necessidade. Era uma necessidade legítima. Legítima. Não há nada de errado em se ter fome, num sentido de legitimidade. É totalmente natural se ter fome. Não é algo pecaminoso ter fome, em cima de algo legítimo, em cima de algo natural, em cima de uma necessidade. O inimigo tentou a Jesus Cristo. Manda que essas pedras se transformem em pães. Eu já vi pão praticamente se transformar em pedra, né? Mas pedra se transformar em pão é outra coisa. E o diabo é assim, o diabo te oferece pão, mas o que ele te dá é pedra. Não seja enganado. E Jesus, que estava com fome, teve a temperança, o domínio próprio. Isso não era qualquer fome. Era uma fome de 40 dias e 40 noites. Essa era uma fome intensa. Há muita gente hoje que diz, é maior do que eu, as suas paixões, os seus desejos, a sua vontade de comer, não necessidade de comer, mas vontade de comer. Ele diz, é maior do que eu, você não sabe o que é isto. Você não tem ideia, eu já abro mão. Você já ouviu essa conversa? Eu sou crente, eu já abro mão de tanta coisa. Meu irmão, você não abriu mão de nada que não fosse ruim para você. De nada. Eu não minto, eu sou honesto, pelo menos crente deveria não mentir, deveria ser honesto. Eu não fumo. Muito bem, não fume. Isso só vai te prejudicar. Eu não me drogo, eu já abro mão de tanta coisa. Não, meu irmão, você não abre mão,
quem é inteligente nunca vai por esses caminhos. Isso não é abrir mão. Mas ali Jesus estava com uma fome legítima e não era uma pequena fome. Era uma grande fome. E Jesus estava ali. E pela temperança de Jesus Cristo. Porque quando você tem domínio próprio, é aquilo que a Bíblia diz, é capaz de refrear todo o seu corpo, não apenas freando a sua boca. Sabe, a Bíblia diz que todo animal se domina pela boca. Nós usamos uma expressão que o peixe morre pela boca. E parece que a boca continua sendo um problema dentro das nossas vidas, dentro da igreja. E que alguns é pelo falar, outros é pelo que comem. Eu sei que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai pela boca que contamina o homem. Mas cuidado, não é porque não é o que entra pela boca que contamina o homem, que vai tudo entrar pela tua boca. E que não vai parar de entrar. De modo que nós precisamos, isso de dizer, bem, Deus me aceita do jeito que eu sou, Ele aceita. Deixe-me dizer uma coisa a você, ninguém tem o poder de aumentar um côvado ao curso de sua vida. Mas nós conseguimos diminuir o curso da nossa vida. Tem gente que, infelizmente, o inimigo o está matando aos poucos, pela destemperança no comer, no beber, pela destemperança em tudo na sua vida. Tudo que é destemperança é essa forma de glutonaria. Há pessoas que estão, eu quero me divertir, eu quero me alegrar, e começam a se divertir sem a moderação necessária. Tudo me é lícito, é o que a Bíblia diz. Mas nem tudo me convém. Você talvez ache, essa é uma palavra, pastor, muito moral, muito ética, muito desses temas de comportamento. Você acha isso importante para nós? Só basta você ver o comportamento de muitas pessoas. Só basta você ver o comportamento até mesmo, e por favor, se você se lembrar de alguém, eu não estou querendo falar de ninguém, o comportamento até mesmo de pastores, e eu então me autoanaliso, eu digo, será que eu me destempero no pregar? Será que eu me descontrolo? E há um estilo de pregação que se baseia quase, eu diria isso, no descontrole. E quanto mais descontrolado, mais ungido. Eu não estou dizendo que você não possa ser enfático, eu não estou dizendo que você não possa ser eloquente, eu não sou contra os que têm um estilo distinto do meu estilo, porque estilo é uma coisa pessoal. Eu não estou falando de temperamento, mas eu estou falando de domínio próprio. Você acha mesmo que Jesus, muitas vezes, não teve vontade de dizer umas boas, e não poucas, para certas pessoas?
Mas Jesus teve a temperança. Esse domínio próprio é uma característica que nós precisamos manifestar naturalmente como fruto em nossa vida. Se temos o Espírito Santo, precisamos de tudo que se refere ao fruto do Espírito Santo em nossa vida. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito, sejamos coerentes com o Espírito Santo. Temos o Espírito Santo em nós, então vamos viver de uma forma coerente de se ter o Espírito Santo, andando em conformidade com o Espírito Santo. Essa destemperança se manifesta de tantas maneiras. As famosas festas de comunhão, das coinonias, dos ágapes que havia na igreja, Paulo teve que intervir. E o texto que nós encontramos sobre a ceia do Senhor, você vê ali um desequilíbrio, uma destemperança congregacional. A igreja de Corinto estava destemperada. Disse, há quem se embebede. E veja bem, a palavra do Senhor está nos falando de bebedeiras. E há quem passe fome. Os outros comiam e os outros passavam fome. Isso também é um espírito de destemperança, de desequilíbrio, de falta de domínio próprio do corpo da igreja, em que, deixe-me falar algumas coisas, você vai achar que chega a ser infantil. Nós vemos isto dentro da igreja. Eu me lembro de alguns, não é o caso dos nossos almoços aqui, mas de alguns almoços que eu participei, ou de alguns cafés da manhã que eu participei. Gente, o que era aquilo? Era um ataque de uma matilha de lobos, de gente educada, de gente convertida, de gente que eu não esperava que tivesse esse comportamento. Na igreja, eu digo o seguinte, nós devemos ter tal comportamento que a criancinha eduque os seus filhos. A criancinha deveria dizer para o mais velho, o senhor primeiro, a senhora primeiro. Ou deveria pegar uma sobremesa, o senhor quer, a senhora quer. E os mais velhos igualmente, todos nós fazendo isso uns com os outros. E os mais velhos falando, você quer um docinho, meu filho? Você quer uma coisinha a mais e tudo? Porque nós deveríamos nos tratar com ternos afetos, com ternura. Mas ali, essa descompensação fazia com que as pessoas dissessem, não, eu trouxe para mim e para os meus. Eu acho que era isso que acontecia. E se você não trouxe, o problema é teu. Eu sempre aprendi, e isso é uma questão de família, que quando a gente enchia a geladeira e meus sobrinhos chegavam e tudo mais, e Luiziane dizia, eles estão entrando, as crianças, elas não entram só na casa, elas entram na geladeira. A criança vai e pega o que quer, pega o que gosta. Por quê? Porque sente liberdade na casa do tio, da tia. Eu disse, o que temos para os nossos filhos, temos para os nossos sobrinhos, temos para todos, e Deus há de nos dar para termos a mais.
Eu sei que existe um princípio, você não joga fora o pão dos filhos. É um princípio verdadeiro, correto, mas que em tudo nós devemos ter o quê? Temperança. Equilíbrio. Glutonaria, meus irmãos, é muito mais do que viver para comer. Glutonaria é todo e qualquer desequilíbrio, inclusive orgia. Glutonaria é falta de temperança. Glutonaria é falta de domínio próprio. E que nós não necessariamente precisamos ser o estereótipo de um glutão. Nem todo glutão é gordo. E existem enfermidades de pessoas que comem compulsivamente e se veem gordas e vomitam e voltam a comer. Existem outros que comem e fazem ginástica, e tudo isso é o quê? Na raiz de tudo é o quê? Falta de temperança, falta de moderação, falta de equilíbrio. E se eu não tenho essa temperança, eis a pior coisa. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pastor, o senhor está querendo dizer que... Não, eu não estou querendo dizer nada. Eu volto a dizer, não estou falando aqui sobre estética física. Não estou falando aqui de gordo e de magro. Tem magro que é glutão, tem gordo que é gordo por outros motivos. Eu me lembro muito bem quando foi uma experiência minha, que eu estava bem acima do peso e Deus me repreendeu. Mas eu não imponho essa experiência que eu tive a ninguém, e não imponha suas experiências a outras pessoas. Deus me repreendeu. E eu fui, então, me disciplinar. E lentamente fui emagrecendo. Eu não sou um modelo. Eu não sou um atleta. Diante do que eu fui, eu praticamente perdi uma pessoa. Eu digo que o meu velho homem, eu o perdi mesmo. Inclusive fisicamente, eu o perdi. Mas o Senhor falou comigo. E quando eu fui ao médico, conversar com o médico, pedir orientação, o médico me perguntou: por que o senhor acha que o senhor é gordo? Eu disse: você está me perguntando o motivo pelo qual eu sou gordo? Ele disse: sim. Eu disse: porque como? Porque se não comesse não era gordo. Como além do que eu devo. Se você não está satisfeito em como você está, tome uma postura. É você que tem que tomar a postura, inclusive fisicamente. Mas o que eu estou querendo falar nesta manhã de domingo é sobre domínio próprio. É isso que nós precisamos ter. A temperança, a moderação. E eu vou dizer algo a você: de todos seja conhecida a vossa moderação. Então nós temos que ser moderados. E essa moderação tem que, em primeiro lugar, agir em relação a nós e depois agir em relação a outras pessoas, usando de sabedoria para com todos, especialmente os de fora. Nós devemos nos portar com sabedoria, mas precisamos vencer estas obras da carne. Me falta tempo para
falar detalhadamente sobre cada uma destas obras, e que eu vou simplesmente lê-las de novo, e que o Senhor possa nos dar a vitória pelo domínio próprio contra todas essas coisas. Veja, imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Parece até mesmo que estamos falando da mesma coisa, mas são coisas distintas. Idolatrias, feitiçarias. E aí começam essas palavras que nós deveríamos lutar contra estas obras, de maneira que fossem palavras difíceis até de compreender na vida e na experiência da igreja. Inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas. Um mal-estar de relacionamentos, e que nós não podemos ter isso no nosso meio. E então começa as outras destemperanças, bebedeiras, orgias, e tem muito mais, porque Paulo diz, e coisas semelhantes a estas. A igreja é para ser um céu na terra. Não que sejamos, como diz Paulo, não que eu seja perfeito, mas eu prossigo para o alvo. Eu tenho um ideal em Cristo. Eu prossigo para o alvo. E eu tenho que viver esse domínio próprio. E assim, com amor, com alegria, com paz. Veja como se opõe totalmente longanimidade, que é uma paciência insistente, é uma paciência que persiste. Benignidade, bondade, que tem gente que é bondosa e não é benigna. Nós precisamos tanto sermos benignos como bondosos. Fidelidade, mansidão, e veja como termina, e domínio próprio. Nós precisamos do domínio próprio para manter tudo isto, e para não ceder a todas aquelas outras coisas. Temperança faz parte do espírito que Deus nos dá, não de covardia, mas de poder. Você tem poder para enfrentar tudo isso. De amor, você tem amor que cobre multidão de pecados para enfrentar tudo isso. E de moderação, você tem temperança, você tem domínio próprio, você tem uma mente equilibrada para enfrentar todas estas coisas. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a termos esse espírito de temperança que se manifesta em mansidão, em bondade, em benignidade. Esse espírito, Senhor, de uma mente equilibrada, de domínio próprio, que as paixões, que os apetites da carne, da carnalidade que habita em nós, não tenham domínio sobre nós. Ajuda-nos, ó Pai, pelo Teu poder, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. No nome de Jesus Cristo.
É o que nós te pedimos. Amém e amém.